O sangue pode até te fazer parente de alguém, mas é o dinheiro, meu amigo. É o dinheiro que mostra quem é a sua verdadeira família. Foi em março de 2022 que a ilusão da nossa família perfeita desmoronou. Eu me chamo Roberto, tenho 45 anos e sempre fui o filho operário. Eu tenho uma oficina mecânica de bairro. Minhas mãos vivem sujas de graxa. Meu carro é popular e eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias para colocar comida na mesa. O meu irmão mais velho, o Carlos, era o oposto. O Carlos era o filho de ouro. Ele andava de terno sob medida. Tinha relógios que custavam o preço do meu carro e falava daquele jeito manso e articulado que convence qualquer pessoa. A nossa mãe tinha uma adoração cega por ele. Para ela, o Carlos era o gênio das finanças, o homem que venceu na vida. O que nós não sabíamos é que o sucesso dele era construído em cima de mentiras e da destruição de quem mais o amava. Tudo começou em um almoço de domingo, na casa dos nossos pais. Meus pais são idosos, já passaram dos 70 anos de idade. Eles levaram a vida inteira como professores da rede pública, economizando cada centavo para comprar a casa onde moram e juntar um pezinho de meia para a velhice. Naquele almoço, o Carlos chegou com uma pasta de couro preta e um sorriso largo. Ele sentou na cabeceira da mesa, abriu a pasta e tirou vários papéis impressos com gráficos coloridos. Ele disse que tinha fundado uma nova empresa de investimentos exclusivos e que, por ser da família, iria permitir que os nossos pais entrassem no fundo com um rendimento fixo de 3% ao mês. Ele falou tão bonito, usou tantas palavras do mercado financeiro que deixou meus pais hipnotizados. Ele convenceu o meu pai a transferir todas as economias da vida deles, cerca de R$250 mil para a conta dessa empresa. E não parou por aí. Ele virou para mim e disse que eu estava sendo burro em deixar o dinheiro da faculdade da minha filha parado na poupança. Pela pressão da minha mãe e pela confiança cega no meu irmão, eu acabei transferindo os meus R$80 mil guardados a muito custo para a conta dele. Mas o golpe mestre ainda estava por vir. Algumas semanas depois, o Carlos levou os nossos pais até um cartório de notas na capital. Ele disse que, para garantir que o dinheiro rendesse sem pagar impostos abusivos, ele precisava de uma procuração de plenos poderes para movimentar o cadastro deles. A minha mãe assinou sem ler. O meu pai assinou confiando no filho diplomado. Durante o primeiro ano, os rendimentos caíam religiosamente todo dia 5. Meus pais estavam felizes da vida. Reformaram a varanda da casa e a minha mãe não cansava de jogar na minha cara o quanto o Carlos era maravilhoso. Mas então, em setembro do ano seguinte, a fonte secou. O dinheiro não caiu. O meu pai ligou para o Carlos e ele atendeu rapidamente, dizendo que era apenas uma atualização no aplicativo do Banco Central e que em 48 horas tudo estaria resolvido. Passou uma semana, passou um mês. Nada. No segundo mês de atraso, o Carlos parou de atender as ligações do meu pai. Ele só respondia no WhatsApp com mensagens de texto curtas, culpando a Receita Federal, culpando a economia do país, dizendo que o dinheiro estava seguro, mas travado na malha fina. Você já desconfiou de algum parente que promete lucros fáceis e milagres financeiros, enquanto anda com roupas de luxo pagas com o seu dinheiro? Deixa aqui nos comentários se você já viu alguma história parecida na sua família, porque a quantidade de aproveitadores com o mesmo sobrenome é assustadora. Eu comecei a sentir um gosto amargo na boca. A intuição de que algo estava terrivelmente errado me tirava o sono. A confirmação do desastre veio numa tarde de terça-feira. A minha mãe me ligou da padaria do bairro, chorando de vergonha. Ela tinha tentado comprar pão e leite, uma compra de R$35, e o cartão de débito dela foi recusado por falta de saldo. O limite do cheque especial também estava estourado. Eu fechei a oficina na mesma hora, limpei as mãos num pano e fui correndo para a casa deles.
Quando cheguei lá, meu pai estava sentado na poltrona da sala, branco como um lençol. Ele estava segurando uma carta. Não era uma carta normal, era uma notificação extrajudicial com timbre vermelho, enviada por um dos maiores bancos do país. Eu peguei a carta das mãos trêmulas dele e comecei a ler. O chão sumiu dos meus pés. O meu irmão Carlos não tinha apenas roubado as economias dos nossos pais. Usando a procuração de plenos poderes que eles assinaram no cartório, o Carlos pegou um empréstimo comercial gigantesco de R$ 1.800.000 em nome da própria empresa dele. E como ele não tinha patrimônio limpo para dar de garantia, ele usou a casa dos nossos pais como fiadora solidária e garantia hipotecária da dívida. Ele pegou o dinheiro do banco, nunca pagou uma única parcela e sumiu. A carta dizia que o imóvel dos meus pais iria a leilão público em exatos 90 dias para quitar parte do calote. A casa onde eu cresci, a casa que era o único teto de 2 idosos, seria tomada por causa da ganância do filho favorito. O ódio que eu senti naquele momento é indescritível. Era uma raiva tão fria, tão profunda, que eu não consegui gritar. Eu apenas abracei a minha mãe, que chorava sem parar, pedi para eles não saírem de casa e fui direto para o escritório de investimentos do meu irmão, no centro da cidade. Eu queria olhar na cara dele. Eu queria esganar ele com as minhas próprias mãos sujas de graxa. Cheguei no prédio comercial de alto padrão, peguei o elevador até o 15º andar e fui até a sala de vidro onde ficava a empresa dele. A porta estava trancada. As luzes estavam apagadas. Fui até a recepção do andar. A moça me olhou com pena e disse: "O senhor Carlos abandonou a sala faz 6 meses. Ele deixou 4 meses de aluguel atrasado e os donos do prédio já entraram com ação de despejo. A gente recebe oficial de justiça procurando por ele aqui toda semana." Ele tinha planejado tudo. Ele era um golpista profissional que usou a própria família como bucha de canhão para levantar capital e sumir. Eu voltei para a minha oficina, tranquei as portas e fiquei no escuro pensando. Eu não tinha dinheiro para pagar um grande escritório de advocacia. Os meus R$ 80.000 da faculdade da minha filha tinham virado pó nas mãos dele. Mas eu tinha algo que o Carlos não tinha. Eu tinha amigos que respeitavam o meu suor. Eu liguei para um cliente antigo da oficina, o Sr. Mendes. Ele era um investigador de polícia civil aposentado que agora trabalhava como detetive particular para fraudes corporativas. Eu expliquei a situação chorando no telefone. O Mendes me disse para ir até a casa dele imediatamente. Nós passamos a madrugada inteira vasculhando rastros digitais. O Mendes era um gênio. Ele não procurou pelo nome do Carlos, porque sabia que golpistas blindam o próprio nome. Ele começou a cruzar dados do nome da esposa do Carlos, a minha cunhada Dondoca, e da mãe dela. Às 4 horas da manhã, a tela do notebook brilhou com a resposta. A sogra do Carlos, uma mulher que nunca tinha trabalhado na vida e vivia de pensão por morte, tinha acabado de registrar a compra de uma fazenda de luxo no interior do estado, avaliada em mais de R$ 2 milhões. A compra foi feita à vista, mas o pulo do gato estava no sistema de cruzamento de endereços de internet. O e-mail usado para registrar o seguro da fazenda e a titularidade das contas de luz era o e-mail pessoal do Carlos. Ele pegou o dinheiro das economias dos nossos pais, pegou o empréstimo milionário do banco, usando a casa deles como garantia, e lavou todo o dinheiro comprando uma propriedade no nome da sogra. Ele planejava deixar a bomba estourar, deixar os pais irem para o asilo ou para as ruas, enquanto ele viveria como um rei na fazenda escondida. E para piorar, o Mendes conseguiu interceptar, através de um contato na operadora, o rastro de algumas transferências via Pix. O dinheiro da minha filha, o dinheiro que eu suei para juntar apertando parafusos, tinha sido usado para pagar a decoração de luxo da casa principal da fazenda. Se você está fervendo de raiva junto comigo e quer ver como eu destruí o castelo de mentiras desse covarde, deixa o seu gostei nesse vídeo agora.
O seu like ajuda o YouTube a mostrar essa história para mais pessoas e a alertar famílias que podem estar caindo no mesmo golpe. Com aquele dossiê de quase 100 páginas na mão, impresso na impressora velha do investigador, eu fui até a Defensoria Pública. O defensor, quando viu as provas da lavagem de dinheiro, da falsidade ideológica e do estelionato contra idosos, tratou o caso como prioridade máxima. Nós entramos com uma medida cautelar de urgência, pedindo o bloqueio imediato da fazenda, o congelamento de todas as contas ligadas à esposa e à sogra do Carlos, e a suspensão do leilão da casa dos meus pais. O juiz despachou a liminar favorável em menos de 72 horas. A justiça estava feita no papel, mas eu precisava da minha justiça pessoal. Eu queria ver a máscara dele cair. Era sábado, dia do aniversário da esposa dele. O Carlos não sabia que a justiça já tinha bloqueado tudo, porque os bancos só atualizam as travas na segunda-feira. Ele deu uma festa surpresa para ela em um restaurante de luxo fechado só para convidados na área nobre da cidade. Ele reuniu a família dela, alguns amigos ricos da alta sociedade e parceiros de negócios. Meus pais não foram convidados. Eu não fui convidado. Nós éramos a família pobre, que ele já tinha sugado e descartado. Eu estacionei a minha caminhonete velha bem na frente do restaurante. Eu desci vestindo a minha roupa de trabalho da oficina. A camisa suja de graxa, a bota gasta. Eu passei pelos seguranças que tentaram me barrar, mas eu os empurrei e entrei no salão principal. A música ambiente parou. O silêncio tomou conta do lugar. Todos os engravatados e as mulheres com joias de brilhante olharam para mim com nojo. O Carlos estava no centro do salão, com uma taça de champanhe na mão, rindo alto. Quando ele me viu, o sorriso dele congelou. O rosto dele ficou da cor de papel. Ele colocou a taça na mesa e veio na minha direção, tentando sorrir e falando baixo. Roberto, o que você está fazendo aqui? Você bebeu? Vai embora, depois a gente conversa. Eu não falei baixo. Eu enchi os pulmões e gritei para o salão inteiro ouvir. Depois a gente conversa, Carlos. Depois que a casa dos nossos pais for leiloada na semana que vem para pagar o 1.800.000 que você roubou em nome deles. A esposa dele deu um grito abafado e colocou a mão na boca. O salão virou um túmulo. O Carlos tentou me segurar pelo braço, dizendo que eu estava louco, que eu tinha inveja do sucesso dele. Eu dei um tapa na mão dele, abri a minha pasta preta e joguei todos os papéis impressos no meio da mesa principal, derrubando taças e pratos caros. Eu apontei o dedo na cara dele e continuei. O sucesso dele, para quem quiser saber, é comprado com o dinheiro de 2 professores idosos e com a lavagem de dinheiro no nome da sogra. Eu olhei para a sogra dele, que estava sentada na ponta da mesa, e disse: a senhora sabia que a fazenda nova que o seu genro comprou no seu nome acabou de ser bloqueada por ordem do juiz criminal por ser fruto de estelionato e fraude bancária? A sogra dele começou a passar mal na cadeira. A esposa dele começou a bater no peito do Carlos, chorando e perguntando se aquilo era verdade. O Carlos não conseguia falar. O grande gênio das finanças, o homem de terno sob medida, começou a suar frio e gaguejar feito uma criança pega roubando o troco da padaria. A máscara de bilionário desabou ali, na frente de todos os novos amigos ricos dele. Para piorar a situação dele, as 2 viaturas da Polícia Civil, que o investigador Mendes tinha chamado para acompanhar a entrega da intimação, pararam com as sirenes ligadas na porta do restaurante. Os policiais entraram, conferiram os documentos da liminar e conduziram o meu irmão para a delegacia sob a acusação de fraude contra o sistema financeiro e estelionato contra vulneráveis. Ele saiu algemado, de cabeça baixa, passando vergonha na frente das pessoas que ele mais queria impressionar. O processo foi longo e doloroso. O banco tentou lutar para tomar a casa dos meus pais, mas a justiça determinou que a assinatura da procuração foi obtida por má-fé e fraude familiar.
A dívida foi transferida inteiramente para o CPF do Carlos e da esposa dele. A fazenda secreta foi apreendida, leiloada pela Justiça Federal, e o dinheiro foi usado para cobrir o rombo do banco e nos devolver cada centavo roubado, inclusive os 80 mil da minha filha. O meu pai infartou de tristeza meses depois, mas sobreviveu. A minha mãe envelheceu 10 anos em 6 meses. Ela finalmente enxergou quem era o monstro que ela criou. O Carlos foi condenado e está cumprindo pena, completamente falido. A lição que fica é dura e crua. Desconfie de quem precisa ostentar muito para parecer importante. O caráter não veste terno caro. E na hora do desespero, o sangue do seu irmão pode ser o mesmo que o seu. Mas se tiver a chance, ele chupa a sua alma para manter a pose. Nunca, em hipótese alguma, passe procurações em branco para ninguém da sua família. O preço da confiança cega é a ruína. Se essa história revirou o seu estômago e você acredita que a justiça foi feita da maneira correta, não deixe de se inscrever no canal. Eu trago histórias reais toda semana, mostrando como se defender das pessoas mais perigosas do mundo. Aquelas que sentam na nossa própria mesa. Um abraço forte, confie desconfiando e até o próximo vídeo.